avisam? Bom, bom dia, então, a todas e todos. A gente está aqui hoje para a sessão da Biblioteca Convida para o livro da Flora, que ganhou o concurso da chamada temática das monografias do IBCCRIM. E aí, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao próprio Instituto por ceder esse espaço para a gente apresentar esse brilhante trabalho que a Flora desenvolveu durante o mestrado dela. A Flora também faz parte do Departamento de Infância e Juventude aqui do Instituto, o qual eu coordeno. E essa dissertação, na verdade, eu imagino que tenha sido um grande desafio para a Flora por ser duplamente estrangeira, dentro de uma instituição de privação de liberdade, a qual tu não fazia parte, mas foi enquanto, enfim, pesquisadora, não nas instituições em si, mas no próprio Poder Judiciário, e ir para o Rio de Janeiro fazer uma dissertação. E aí eu espero que tu conte um pouco desse desafio que tu enfrentou de estar num lugar que não é teu. A gente sabe que o mundo da justiça juvenil, ele é um mundo por si só que traz diversos problemas sociais, né, que a gente enxerga, mas transformar um problema social em um problema de pesquisa é um grande desafio. Eu acho que tu fizeste isso muito bem. E aí, para só apresentar o trabalho dela, a Flora vai tentar nos explicar como se decide por privar de liberdade adolescentes no nosso país. E não é só um trabalho sobre privação de liberdade, é mais sobre entender como esses atores do sistema de justiça, e principalmente os juízes, discursam sobre o encarceramento juvenil. Ele pretende, então, trazer um olhar, né, como o próprio título fala, sobre as leis, as práticas e os discursos que legitimam esse encarceramento. E aí, só para finalizar, que eu pretendo ser bem breve, em momentos como que a gente vive hoje, de tentativa de mudar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição, para recrudescer o poder punitivo do Estado sobre os adolescentes, que são adolescentes pobres, adolescentes de periferia e, sobretudo, adolescentes pretos, esse trabalho traz pistas muito importantes sobre a realidade lamentável e de violação de direitos proporcionado pelos atores do sistema de justiça. Então, aproveitem esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Bom, muito obrigada, Mari, pelas gentis palavras. Bom, vamos começar. Queria primeiramente agradecer ao IBCCRIM pela oportunidade de estar aqui falando sobre meu trabalho. Queria agradecer por eles terem transformado minha dissertação em livro. Ficou bem legal, enfim, aqui é a capa. O trabalho final eu gostei bastante, enfim. Fazendo já uma apresentação geral do trabalho, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, como eu cheguei até aqui, qual que é o plano de fundo, desenvolvimento dessa pesquisa. Primeiro, um belo dia, eu estava na graduação, me veio à cabeça, nossa, a gente fica discutindo aqui, enfim, mês após mês, se a idade penal deve ser reduzida ou não, mas o que eu sei sobre os processos judiciais de responsabilização de adolescentes? Eu percebi que eu não sabia absolutamente nada. Aí eu fui procurar a professora Mariângela Magalhães Gomes, que, enfim, é aqui do IBCCRIM também. Falei, professora, eu estou querendo pesquisar isso para o meu TCC. Ela falou, não, ótimo, brilhante, vamos seguir. Só que logo depois eu consegui uma bolsa de intercâmbio e fui parar na Alemanha. E aí na Alemanha eu descobri que existia uma matéria específica sobre, enfim, que eles chamam de direito penal juvenil, super bem estruturado, enquanto que aqui no Brasil, enfim, na minha universidade de origem, a Universidade de São Paulo, mal se falava a respeito. E aí, quando eu voltei da Alemanha, eu voltei mais intrigada ainda em continuar essa pesquisa. Fiz o meu TCC sobre a temática, pesquisei especificamente os planos individuais de atendimento e resolvi seguir no tema no mestrado. No mestrado, eu fui para o Rio, como a Mari falou, eu fui para a UERJ, eu fiz sob a orientação da professora Vera Malaguti Batista. Fui muito bem orientada,
com bolsa FAPERJ, inclusive, que me possibilitou a conclusão da pesquisa. E resolvi fazer o campo lá, no Rio, especificamente na Vara de Execução de Medida Socioeducativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a VENCE. Parte da pesquisa também foi feita no Instituto Max Planck, de Direito Internacional Comparado, lá em Freiburg. Então, eu passei 2 meses como pesquisadora visitante na Alemanha. Foi uma experiência, enfim, bastante intensa e rica. Mas a pesquisa em si, o trabalho com os dados, o campo foi feito todo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Como a Mari falou também, o meu objetivo, a priori, sempre foi trabalhar com as práticas judiciais, ou seja, com o modo com o qual os juízes, na execução de medidas socioeducativas, decidem sobre o privar de liberdade. Isso, enfim, me levantou uma série de perguntas, como, por exemplo, como é decidido quem deve ser ou não privado de liberdade, o que provoca a diferença de tempo entre as internações de distintos jovens, e bem como o que estaria promovendo um maior aumento de adolescentes privados de liberdade, conforme os, enfim, índices recentes do SINASE têm mostrado. Recentes mais ou menos, né? Porque os dados estão bastante atrasados. Enfim, e com o decorrer da pesquisa, eu fui percebendo que não dava para tratar sobre esse tema sem tratar do fenômeno de encarceramento em massa de adolescentes. A gente está bastante acostumado em falar sobre esse fenômeno em relação a adultos, mas os adolescentes, em relação aos adolescentes, é ainda pior, como a gente vai ver mais para frente na apresentação. Então, acabou que o tema da chamada temática se incorporou ao meu trabalho sem eu querer. Foi algo completamente, enfim, natural, porque não tinha como negar a existência desse fenômeno quando a gente está tratando desse tema. Pois bem, aqui, obrigada, Mari. Pontos que eu vou abordar. Enfim, essa introdução, que eu mais ou menos já fiz. Vou falar rapidamente, passando por uma parte um pouco mais teórica, sobre as formas de ver e pensar a justiça juvenil hoje. Trazer também um panorama geral sobre o funcionamento da justiça juvenil brasileira. Depois, possíveis interpretações sobre o recrudescimento da justiça juvenil em tempos de legislação bastante progressistas, como é o caso do ECA e como é o caso do SINASE, da lei do SINASE, para depois passar para a análise empírica dos dados que eu coletei durante o mestrado. Bom, como eu já disse, o tema geral da dissertação é as práticas judiciais de execução socioeducativa de internação, e aí, enfim, importante frisar que o meu foco foi na medida de internação de adolescentes, internação, entre aspas, definitiva, eu não foquei na internação provisória. E, enfim, com o objeto na VENCE do TJRJ e com o objetivo de compreender como se produz a privação de liberdade no contexto da execução socioeducativa. Passo agora, enfim, para 3 grandes modelos que eu uso no trabalho sobre formas de ver e pensar a justiça juvenil, que vão ser referenciais teóricos que eu vou, enfim, pelos quais eu vou passar durante a análise dos dados. Enfim, primeiro modelo tutelar, vigente aí desde o início do século, final do século XIX até os anos 60, no Brasil até os anos 80, com a transição do Código de Menores para o ECA, que via a medida, na época não era socioeducativa, enfim, a medida de responsabilização de jovens como um instrumento de correção e transformação do adolescente em cidadão produtivo. Ou seja, é uma medida de vertente absolutamente intervencionista em que
a medida, ou seja, a internação, naquele caso, era entendido como um bem para o adolescente. Nesse modelo, não havia diferenciação entre aquele que cometia um ato infracional, ou seja, um crime, e aquele que estava em situação de vulnerabilidade ou que estava em situação que era considerado um atentado à moral, os bons costumes da época. Ambos recebiam o mesmo tratamento. Depois a gente tem o modelo punitivo, que era o modelo que existia antes do modelo tutelar, que era o modelo, enfim, dos códigos penais do Império e da República, que, em si, não tem muito... A diferenciação entre o tratamento dado ao adulto e ao adolescente é mínima. Não é muito significativa. E o objetivo maior da medida de internação, nesse caso, seria a neutralização do adolescente, ou seja, a retirada do adolescente da sociedade. E aí, esse modelo segue principalmente um ideário retributivo, ou seja, pagar o mal que o adolescente fez à sociedade com o mal infligido a ele. Por fim, temos um terceiro modelo, que eu chamo de modelo do amadurecimento, com base num texto do Zimmermann, que fala, enfim, que percebe as medidas socioeducativas e, enfim, a justiça juvenil como um todo, como algo que tem que ser imposto e tem que ser o menos intervencionista possível. Ou seja, as virtudes da justiça juvenil seriam virtudes passivas. Por quê? Porque esse modelo entende que o adolescente ele amadurece naturalmente. Nesse processo de amadurecimento, quanto menos você intervir, principalmente privando esse adolescente de liberdade, melhor vai ser no final das contas. E aí, de acordo com esse modelo, enfim, a internação tem que ser vista como exceção absoluta. Bom, no Brasil, qual que foi o percurso histórico percorrido na nossa legislação? Primeiro, a gente teve o Código de Menores, de 2779, que seguia uma racionalidade predominantemente tutelar, tanto nas leis quanto nos discursos. Ou seja, esse período ele ficou conhecido como período da situação irregular. Qualquer adolescente, qualquer jovem que estava no que se entendia por situação irregular era passível de sofrer uma medida de internação. Isso, de fato, acontecia. E por trás disso tudo, havia um discurso primordial de falar: a gente está ressocializando, a gente está corrigindo, a gente está reeducando esse adolescente por meio da retirada dele da sociedade. Nas práticas, como a gente está falando aqui de internação, de retirada do adolescente do convívio social familiar, esse ideário tutelar, enfim, a suposta proteção, se mistura por completo com o ideário punitivo também. Porque, afinal de contas, o adolescente que estava ali na antiga FEBEM, enfim, nas antigas unidades de internação do país, estava sofrendo uma pena aflitiva. Ninguém gosta de estar internado, não é mesmo? E convenhamos, as unidades de internação não eram tão diferentes das unidades prisionais assim. Continuam não sendo, mas, enfim, já não eram. Com o ECA e com a lei do SINASE, há uma absorção maior da racionalidade do amadurecimento. Ou seja, foi incorporado o que a gente convencionou de falar da doutrina da proteção integral, que se baseia nos princípios da excepcionalidade e brevidade da internação, ou seja, se a medida socioeducativa de retirada do adolescente de liberdade for utilizada, tem que ser de modo completamente excepcional e pelo menor período de tempo possível, e da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, ou seja, o adolescente, enquanto pessoa em desenvolvimento, tem que ser considerado não apenas a gravidade do ato infracional, não apenas quantas vezes ele passou pelo sistema de justiça, não apenas aspectos objetivos, mas também aspectos subjetivos da vida desse jovem. Isso no plano da lei, enfim, a gente pensando em ECA e pensando na lei do SINASE.
A pergunta que eu me coloquei no início da pesquisa enfim, como isso está sendo aplicado nas práticas, como isso está sendo aplicado nos discursos dos operadores do sistema de justiça. Ou seja, a filosofia do amadurecimento, a doutrina da proteção integral está, de fato, sendo seguida nas práticas, enfim, nas práticas judiciais socioeducativas, e especificamente nas práticas judiciais de execução, e se os discursos dos operadores de justiça estão seguindo isso também. Bom, com essa mudança de texto legal, criou-se uma expectativa, lá no início dos anos 90, de democratização do sistema de justiça juvenil, de forma geral. Isso incluía uma diminuição das taxas de encarceramento, já que você parou de internar adolescentes puramente por estarem em situação irregular e passou apenas a focar em adolescentes que efetivamente cometeram um crime, havia de supor que as taxas iam diminuir. Ao mesmo tempo, com base na aplicação dos princípios da brevidade e da excepcionalidade, que haveria uma limitação da internação para casos apenas muito graves ou de multirreincidência, até mesmo porque o ECA traz orientações expressas nesse sentido. E, por fim, que haveria uma tendência de efetivação de direitos humanos para a infância. E aí, considerando tanto a infância infratora, entre aspas, quanto a infância que antes era considerada em situação de vulnerabilidade social. A realidade foi bastante diferente. Ao mesmo tempo que esses diplomas legais foram, enfim, promulgados e foram vistos como uma grande conquista da sociedade civil, a gente está vendo um crescimento exponencial do número de adolescentes internados, mais ainda do que o crescimento de adultos presos. E aí, enfim, só passando o dado para vocês, entre 96 e 2016, o número de adolescentes privados de liberdade cresceu 503%, sem contar as medidas em meio aberto, enquanto que o número de adultos privados de liberdade subiu 388%. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo. A gente tem discutido muito o aumento do encarceramento adulto, mas, enfim, os dados mostram que o encarceramento de adolescentes tem crescido de forma ainda mais intensa. Consequentemente, não apenas, mas, enfim, como consequência, uma situação de superlotação das unidades de internação, de violação estrutural de direitos na internação, mas também de forma, enfim, geral do trato à infância. E o que levou a muita gente a apontar, isso no Brasil, mas de forma global também, que as tendências de guinada punitiva sofridas pela justiça adulta também estão sendo sofridas pela justiça juvenil nos últimos anos. Daí, a questão que a gente se coloca, aqui, enfim, estão os gráficos para mostrar como comparação entre o aumento da taxa de carceramento adulto e carceramento juvenil. Aqui é no Rio de Janeiro, que foi o meu campo de pesquisa. De 2008 a 2016, aumentou em quase 3 vezes. 2017 sofreu uma leve queda, a gente vai ver por que mais para frente. Em 8 anos, o número de adolescentes internados aumentar em 3 vezes é algo que não dá para ser ignorado. E por isso que, ao fazer a pesquisa, ao pesquisar, enfim, as práticas judiciais de execução, a questão do encarceramento em massa se tornou uma questão primordial na pesquisa, algo que eu não podia ignorar. E, enfim, aí eu apresento para vocês o paradoxo que orientou a execução do trabalho, que é como a gente explica que, ao mesmo tempo que houve, a partir dos anos 90, reformas bastante progressistas na justiça juvenil brasileira, houve esse aumento demasiado das taxas de encarceramento. Isso, quando a gente pensa na justiça adulta, quando a gente pensa no que a gente convencionou chamar de guinada punitiva da justiça penal adulta, a gente sempre vai retomar as legislações vistas como pontos de recrudescimento. Ou seja, a lei de crimes hediondos, ou mesmo a lei de entorpecentes, que
que de fato ocasionou um aumento maior do número de prisões. Mas na justiça juvenil a gente não tem essa correlação tão evidente. Muito pelo contrário. O ECA dispõe claramente que as medidas têm que ser breves, têm que ser curtas, estabelece várias regras bastante específicas de limitação do tempo de medida, de limitação da aplicação da internação. Além do mais, apesar que a gente já vê mais para frente, apesar de seguir o princípio da proporcionalidade, ele não fala, o adolescente que cometeu o delito tal, ele tem que sofrer uma medida de internação, ou seja, não tem correlação explícita entre a infração cometida e a medida a ser recebida. Dando um exemplo aqui, se um adolescente cometeu um latrocínio, que é um dos crimes mais graves que tem, e o juiz resolver aplicar uma medida de prestação de serviço à comunidade, ele pode. Se ele resolver, enfim, aplicar uma remissão, ele também pode. Não tem nada no ECA que obrigue a aplicação de uma medida grave por um ato infracional entendido como grave. Enfim, nesse contexto todo, como a gente explica o aumento do encarceramento juvenil? Isso foi algo que me intrigou bastante e me levou aos seguintes problemas de pesquisa. Qual o papel das leis e das práticas no aumento do número de internações? Se há relação entre a incorporação de garantias penais que antes não existiam, quando a gente estava falando dos códigos de menores, se essa incorporação tem alguma relação com o fenômeno do superencarceramento, e se estaria havendo, nos últimos anos, uma aproximação da justiça juvenil, do modo de funcionamento da justiça juvenil, com o modo de funcionamento da justiça penal adulta. Isso orientou o trabalho. Tem duas explicações, normalmente postas, para falar por que houve um aumento do encarceramento juvenil ou por que estaria havendo esse recrudescimento. A grosso modo, tá? Assim, bem a grosso modo isso aqui. Primeiro, teve toda essa mudança de legislação, muito que bem. O ECA é maravilhoso, a lei do SINASE é muito legal. Mas, no âmbito das práticas, continuou havendo a aplicação da racionalidade tutelar e a medida de internação continuou sendo vista como um bem para o adolescente. Por isso, os juízes continuaram aplicando a internação de forma desenfreada e, querendo ou não, as taxas de internação continuaram a subir. A outra linha, defendida principalmente pelo professor Álvaro Pires, vai falar assim, que houve, de fato, uma aproximação da justiça juvenil com a racionalidade penal adulta, com consequente surgimento de uma racionalidade retributiva. O que isso quer dizer? Que, apesar do ECA não ter expressamente uma correlação entre ato infracional e medida a ser recebida pelo adolescente, os tribunais estão enxergando essa relação. E, mais do que isso, estão se sentindo na obrigação de punir com áreas de severidade crimes que eles consideram grave. Enfim, agora, só passando para analisar cada um desses pontos um pouco mais a fundo, falar um pouco sobre, enfim, o que seria a ideia da perpetuação da racionalidade tutelar no plano das leis e possíveis implicações no plano das práticas. O que vários autores apontam é que, de fato, algumas características dos códigos de menores se perpetuaram no ECA e na lei do SINASE, e como há vários dispositivos do ECA em aberto, houve também abertura de espaço para essa racionalidade continuar operante. E quais seriam, enfim, os principais pontos de continuidade? A indeterminação da medida, apesar dela ter um limite máximo de 3 anos hoje, ela continua sendo indeterminada. A interdependência entre saberes judiciários e multidisciplinários, ou seja, hoje, para você determinar a quantidade de tempo que o adolescente vai permanecer internado, você depende de um relatório multidisciplinar, normalmente elaborado por uma equipe técnica de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos.
que, querendo ou não, dão o tom da decisão de reavaliação. E você tem essa fraca ligação entre a medida cometida e a infração a ser aplicada, o que, teoricamente, poderia ocasionar, enfim, que delitos muito leves sofressem também uma recriminação maior, ou seja, no caso de furto, sofrerem internações. Enfim, esses são os pontos principais de continuidade. O que eu coloco como questão é se os sentidos dados pelo ECA ao colocar, enfim, ao dispor sobre esses pontos são os mesmos que o Código de Menores. Eu não tenho uma opinião completamente consolidada, mas a priori não, no meu entender. E eu vou dizer por quê. Ao mesmo tempo que, enfim, ao mesmo tempo não. O Código de Menores, enquanto ele viu o adolescente como objeto de intervenção e a medida como um bem, que tinha um certo viés positivista, ou seja, vou internar esse adolescente para ele se transformar em cidadão produtivo, porque senão, se ele continuar aqui na rua, ele vai ser transformado num grande mal para a sociedade, enfim, num grande bandido. E isso incitava o uso dos saberes judiciários, dos saberes multidisciplinares, nas reavaliações das medidas, e, ao mesmo tempo, a indeterminação que podia durar, enfim, a medida podia durar até o atingimento da maioridade. E você tinha essa fraca ligação entre infração cometida e medida aplicada justamente para poder aplicar uma medida mais grave, bastante grave, para delitos pequenos. No ECA, as limitações são outras. Essa fraca ligação entre infração cometida e medida aplicada vai justamente pelo outro lado. Você tem o princípio da proporcionalidade, que você fala, veja bem, um delito leve não pode ser sancionado como uma medida grave. Ponto. Ao mesmo tempo, um delito grave, se não for o caso, se você observar a condição peculiar do adolescente, se não for o caso, você não precisa aplicar uma medida grave também, afastando do ideal retributivo. Por outro lado, a indeterminação da medida também vai nesse lado. Porque se você aplicasse uma medida determinada logo de cara, a chance dessa medida ser mais grave do que uma medida indeterminada, porque o juiz vai olhar puramente o ato infracional e não, enfim, um contexto sociofamiliar do adolescente, tem uma outra conotação. Então, assim, se você analisar o ECA de maneira geral, não só nos dispositivos específicos, eu vejo sentidos diferentes dos sentidos que eram dados pelo Código Tutelar. Enfim, depois de toda essa divagação, qual que é o problema de se perceber, de se colocar a perpetuação da racionalidade tutelar como uma explicação para o aumento do encarceramento? Beleza, a perpetuação explica por que as taxas não diminuíram, mas não explica por que elas aumentaram 3, 4 vezes, 5 vezes mais do que era logo depois da promulgação do ECA. Isso leva a uma outra hipótese, que estaria havendo uma aproximação com a justiça criminal adulta, ou seja, estaria havendo nos modos de pensar a justiça juvenil uma colonização pelos modos de pensar a justiça penal adulta, e uma comunicação do aumento do recrudescimento da justiça penal adulta à justiça juvenil. E aí aqui também, enfim, houve um flerte do ECA e da lei do SINASE no intuito também de proteger cada vez mais o adolescente com a justiça penal adulta, mas que pode ter sido um tiro que saiu pela culatra. Como, por exemplo, continuou-se prevendo a medida de internação, que é uma medida que, por mais que haja as melhores intenções do mundo, é muito difícil de dissociá-la de uma pena. Há incidências graduais, enfim, de garantias penais e de uma racionalidade processual, procedimental, bastante parecida com a adulta. E se deu maior importância a critérios tipicamente penais, como a reincidência e a gravidade do ato infracional.
Então, assim, o que eu coloco na monografia, como, enfim, pergunta geral, é se, na prática, o princípio da proporcionalidade, como eu falei anteriormente, não estaria sustentando a ideia de uma obrigação de imposição de pena. Ou seja, se os tribunais, ao entenderem alguns delitos como roubo, tráfico principalmente, como delitos bastante graves, não estariam ocasionando esse aumento do número de internações. Eu vou passar agora para a análise empírica, isso vai ficar um pouco mais claro. Falando um pouco sobre, enfim, a metodologia, como eu construí o trabalho de pesquisa. Eu parti do que se convencionou chamar de teoria fundamentada nos dados, grounded theory, que tem como objetivo construir teorias empiricamente fundamentadas com a peculiaridade de buscar regularidade de tipo conceitual no material analisado. E aí, com isso, eu tive a possibilidade de trabalhar tanto dados qualitativos, obtidos, a gente vai passar para esse ponto daqui a pouco, obtidos em várias fontes, lá na Vara de Execução Socioeducativa do Rio, mas também dados quantitativos, também obtido por essas mesmas fontes, enfim, que eu acabei fazendo uma análise quant e consegui conciliar os dois. Eu usei um software de pesquisa, o Atlas TI, para fazer os movimentos de codificação, principalmente em relação às análises das decisões judiciais. E como eu falei anteriormente, o fenômeno do encarceramento em massa se apareceu como um dado empírico nesses movimentos de análise essencial. Assim, como um dado que eu não podia fugir de analisar. Ao analisar a forma como os juízes estavam decidindo a internação de adolescentes. Bom, só para fazer uma introdução bastante ampla sobre o que seria a justiça juvenil brasileira. Você tem, lá no começo, a apreensão do adolescente pela polícia militar, depois a decisão sobre a apreensão pela polícia civil. O Ministério Público faz a oitiva informal e decide se vai oferecer uma representação. Depois, o juizado da infância e juventude vai decidir sobre a internação provisória e, ao final do processo de apuração do ato infracional, vai decidir sobre a medida socioeducativa imposta. E aí pode ser internação, pode ser liberdade, semi-liberdade, pode ser uma liberdade assistida, entre outras. Eu foquei no trabalho apenas em casos em que houve aplicação de internação pelo juizado da infância e juventude. Depois a gente passa para o meu foco, que é a execução da medida, em que há a reavaliação de fato das medidas, no caso da internação, e que também há, enfim, toda a questão da operacionalização das fundações de atendimento socioeducativo. Sobre a execução, como eu já disse, acho que como vocês sabem, o máximo possível é de 3 anos de privação de liberdade. É obrigatório haver reavaliações judiciais de 6 em 6 meses, provocada pelos relatórios psicossociais, ou seja, feitos por um assistente social, um psicólogo e um pedagogo, via de regra. E você tem, a cada 6 meses, em São Paulo são 3, em São Paulo funciona de forma diferente do Rio, mas o ECA e o SINASE prevê 6 meses. Você tem a possibilidade de, a cada 6 meses, ter a extinção ou a progressão da medida para uma menos restritiva. Qual que é a importância primordial da execução, que é algo bastante diferente da justiça penal adulta, da execução da justiça juvenil? É que acaba sendo o juiz da execução socioeducativa a pessoa que vai determinar a quantidade de pena, quantidade de medida que o adolescente vai cumprir. Ou seja, se ele vai ficar 6 meses, se ele vai ficar 3 anos, quem vai decidir não é o juiz que apura o ato infracional, é o juiz que vai acompanhar a execução dele. Isso, quando a gente analisa o fenômeno do encarceramento em massa, ganha uma relevância muito grande. Porque, enfim, você pensando que há vários fatores. Pensando em encarceramento em massa como um
um fenômeno derivado de uma grande engrenagem punitiva, em que participam polícia, que participa o Ministério Público, que participa o Judiciário. E que varia, por exemplo, a quantidade de pessoas que são apreendidas, a quantidade de pessoas que recebem medida de internação, mas também o tempo que essas pessoas continuam internadas. Pela questão do tempo, eu entendi a execução como um fator de explicação potencial desses fenômenos de recrudescimento. Pois bem. Aí, só explicando um pouco melhor como que funciona lá no Rio a execução de internação. Isso varia bastante aliás, o modo de funcionamento da justiça juvenil varia bastante de estado para estado. Aliás, muito. Cada vara de execução, cada vara de apuração de ato infracional também acaba adotando procedimentos bastante diferentes. No Rio, você tem a aplicação da medida de internação, aí você vai ter a apresentação de relatórios psicossociais e o PIA. A partir disso, reavaliação da medida, que pode ser manutenção, progressão e extinção. Progressão vai para a liberdade assistida ou para a semi-liberdade. Se o adolescente cumpriu a medida, aí, de novo, segue o mesmo processo. Você tem a apresentação de novos relatórios, que aí, de novo, pode ter a progressão da medida, pode ter manutenção ou pode ter a extinção por cumprimento. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é se o adolescente não cumpre. Se o adolescente não cumpre, ele pode receber uma internação sanção e voltar para a medida anterior. Ou ele pode simplesmente, enfim, ser dado como foragido, ter uma expedição de MBA, se ele não for encontrado. Se ele for encontrado, aí tem internação sanção, ele volta. Se ele não for encontrado, a medida acaba só sendo extinta se ele completa 21 anos, ou por condenação criminal, ou em caso de morte. E é mais ou menos isso que acontece. Então, todo esse fluxo processual foi algo que eu acompanhei ao analisar 80 processos físicos iniciados entre 2012 e 2016 lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Foram 3 meses de coleta, e aí, nesse ponto, eu gostaria de agradecer muitíssimo à juíza da Vence, a Lúcia Glioshi, que me possibilitou, enfim, acessar todo esse material. Como vocês sabem, processos em justiça juvenil são todos em segredo de justiça. É muito difícil acessar. Em geral, é muito difícil conseguir uma autorização, mesmo para fins de pesquisa, para acessar. E, enfim, a Lúcia foi incrível, no sentido de me dar essa autorização e de permitir que eu passasse 3 meses na Vence coletando coletando e escaneando lá mesmo todos esses processos. O Anderson também, que é o diretor do cartório, que me ajudou bastante a entender. Eu tinha vindo de São Paulo, eu tinha feito pesquisa aqui na vara de execução de São Paulo, e eu estava achando tudo muito estranho, porque, como eu disse anteriormente, é bastante diferente os procedimentos e a forma como cada cartório organiza os processos. Então, a ajuda deles nesse começo foi essencial. Eu também assisti 163 audiências de adolescentes. Parece muito, mas foram, acho que, 5 dias só de audiências de reavaliação. É que, de fato, são muitos adolescentes. O trabalho é intenso ali na vara de execução. Porque, enfim, você tem prazo, você tem que avaliar eles todos dentro de 6 meses. Então, assim, foram 163 adolescentes que passaram sob meus olhos nessas audiências de reavaliação. Das 163, 117 foram audiências de reavaliação de internação, ou seja, audiências que decidiram se o adolescente ia continuar ou não internado. Também visitei unidades de internação, acompanhada da Lúcia Glioshi, da juíza. Ela me chamou e eu acompanhei essas visitas. E acabei conhecendo todas as unidades de internação da capital do Rio.
São uma provisória, 2 de internação mesmo, masculinas, e uma de internação feminina. Internação e internação provisória feminina. Enfim, peguei todo esse material, apliquei a metodologia da teoria fundamentada nos dados. E o resultado eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, enfim, análise quantitativa. Quais foram as infrações que resultaram em internação? Aqui não me ocasionou nenhum tipo de surpresa. Grande maioria por tráfico, por roubo, assim como na justiça adulta. Delitos pequenos, como furto, furto e porte de drogas apareceram, normalmente vinculados a outros delitos mais graves, mas muito pouco. E, ao mesmo tempo, delitos graves como homicídio, latrocínio também apareceram, mas em número bastante reduzido em comparação a tráfico e roubo. Olhando, enfim, esses dados, eu já tenho motivos para suspeitar um pouco sobre a continuação de uma racionalidade tutelar. Pelo menos na aplicação da medida. Isso porque, querendo ou não, os casos pequenos não estão recebendo, ao menos aqui no Rio de Janeiro, medidas de internação. Receberam alguns poucos, mas, enfim, são a absoluta exceção. Aí, aqui, enfim, esses dois gráficos, a distribuição dos casos pelo número de entradas na justiça juvenil antes da primeira internação, ou seja, número de passagens dos adolescentes antes de receber a internação. Então, você tem ali 1/4 que não recebeu passagem anterior, que é um número expressivo, mas, enfim, minoritário. A maioria, assim, cerca de 1/3, 1 ou 2 passagens, e 1/3, que também é um número significativo e que me causou certa surpresa, adolescentes que só depois de uma 3ª, 4ª, 5ª passagem foram internados. E aí, enfim, ali tem 2 casos que o adolescente chegou a passar mais de 10 ou mais vezes pelo sistema juvenil e não foi internado, só foi internado depois disso. Esses casos, 6 a 9 passagens, 10 ou mais passagens, costumam ser aqueles casos de delitos menos graves, casos de furto, casos de porte de drogas, alguns casos de tráfico em menores quantidades, etc. Por outro lado, a gente tem no segundo gráfico a distribuição dos casos por quantidade de reavaliações. Quase metade dos casos, logo na primeira reavaliação, o adolescente é liberado, tem a medida substituída. Até pouco tempo, até 17, a orientação era ter a medida substituída por semi-liberdade. Depois, durante a consecução da pesquisa, a juíza começou a aplicar a substituição direta para a liberdade assistida. Mas, enfim, a grande maioria, quase metade dos casos, logo na primeira reavaliação. Um pouco mais ali de 1/3 após 1 ano, ou seja, na segunda reavaliação. E poucos casos ficavam mais de 1 ano, ficavam de 3 reavaliações ou mais. Mesmo os casos mais graves, como a gente vai ver, vários ficavam apenas 1 ano. Assim, também não é um número para se descartar. Assim, a gente tem ali, no total de amostra, 8 casos de adolescentes que ficaram mais de 1 ano e meio internado, que, convenhamos, não é pouco, pensando no adolescente. Mas, que, por outro lado, se a gente for discutir que o máximo da internação possível são 3 anos, e que os tribunais, a grande maioria, os tribunais não, desculpa, o Tribunal de Justiça do Rio, na grande maioria dos casos, aplicou no máximo 1/3 desse período, não me parece, nesse momento, possível de imputar à execução socioeducativa a responsabilidade pelo aumento do número de internações. Me pareceu, e isso assistindo às audiências também, que havia muito mais um controle das internações, das medidas de internações impostas pelo juízo do conhecimento.
tanto que o número de liberações logo depois da primeira reavaliação é considerado, do que o juiz de execução, com uma vertente punitiva, manter o adolescente internado por vários anos. Aqui, eu queria discutir com vocês um pouco sobre a definição de gravidade dado aos atos infracionais. Durante a pesquisa, foi feita uma reunião entre 2 promotores de justiça, a Defensoria Pública e a Vence, e o juízo da Vence, para criar uma central de vagas. O problema de superlotação das unidades do DEGASE é conhecido, é gigantesco. Tem, enfim, onde cabem 4, tem 20 adolescentes dormindo. Obviamente não tem estrutura para todo mundo, não tem escola. É uma situação muito, muito, muito complicada. E aí, enfim, durante a minha pesquisa, foram feitos esforços para criar uma central de vagas e para limitar o número de adolescentes internados através de um critério, que é dessa fórmula aqui, para a ordem de fila de espera. Ou seja, com base nessa fórmula, a Vence iria decidir qual adolescente era mais merecedor de ser internado do que outros. Isso, para mim, me apareceu como, enfim, algo brilhante para se discutir quais são os critérios que estão sendo utilizados para a decisão judicial, para a reavaliação das medidas. Ou seja, aquela minha primeira pergunta do que faz um juiz de se um adolescente merece permanecer internado ou não, poderia ser respondido em parte se a gente seguisse, mais ou menos, tentasse entender esse critério de pontuação. Que é mais ou menos o seguinte: ato infracional. Ato infracional é o principal critério disparado. E aí a gente tem 6. A gente tem 6 possibilidades de gravidades distintas. Primeiro, crimes contra a vida, ou seja, homicídio e latrocínio, homicídio doloso. E aí a pontuação é tipo de 50. Depois, crimes contra a liberdade sexual, estupro, que aí é para 30. E aí depois, já delitos com pontuação mais ou menos parecida, que é crimes contra o patrimônio. E aí aqui vai ter uma diferenciação de roubo. Roubo cometido à mão armada entra nesse critério, assim como extorsão. Depois, tráfico. E aí, abaixo do tráfico, como de menor gravidade, roubo sem ser cometido com a mão armada. E aí depois outros, que tem pontuação de 1, que é basicamente todos os outros milhares de crimes do Código Penal. Aliás, esse elencamento de crimes é bastante significativo, enfim, da seletividade do sistema de justiça. Quais são os crimes que, de fato, responsabilizam adolescentes hoje em dia? Crimes contra a propriedade, crimes contra a liberdade sexual e homicídio. Crimes contra a vida. Enfim, esses eram os principais critérios. Depois havia critérios de desempate. Aí a questão da reincidência, questão da apreensão por evasão, questão da idade. Quanto mais novo, mais se entendia que haveria de ser aplicada a internação. E, enfim, foi isso. Como a gente pode ver, pensando em possíveis aproximações da justiça juvenil com a justiça penal adulta, esse gráfico mostra que, de fato, haveria uma absorção dessa racionalidade, porque, enfim, principal critério, gravidade do ato infracional. Segundo principal critério, reincidência. São critérios tipicamente usados na justiça adulta. Critérios aí mais típicos da justiça juvenil, que é a da idade, não tem a mesma ponderação. Aqui a distribuição de casos, enfim, gravidade e número de reavaliações. A gente tem ali do lado direito os casos gravíssimos, que aí, de fato, recebem medidas por um maior período de tempo. Mas que, no mesmo grupo de casos, teve adolescente que saiu depois de uma reavaliação, ou seja, depois de 6 meses, e um adolescente que ficou 2 anos e meio.
que é sinal também de que a ideia de ausência de correlação entre ato infracional e medida do ECA está sendo implementada na prática. Teve casos, enfim, eu lembro de casos bastante graves em que a defesa, a família mostraram por A mais B que o adolescente tinha várias oportunidades de seguir outros caminhos, principalmente aquele caso do médio grave, muito grave, que é um caso de violência sexual, e que o juiz falou, não, tá bom, a gente acredita, vou liberar mais cedo do que deveria, porque vocês conseguiram, e a equipe técnica tem um papel fundamental nisso, vocês conseguiram mostrar que, apesar da gravidade do ato infracional, esse adolescente pode voltar ao convívio. Por outro lado, todos os outros casos, seja eles os levíssimos, os casos de furto, os casos de roubo ou os casos de tráfico, receberam um número de reavaliações parecidas. Na maior parte das vezes, uma reavaliação, só no caso de roubo à mão armada, que a maior preponderância foram de 2 reavaliações. Mas, enfim, entre 1 e 2, com alguns poucos casos que chegaram a 3. E aí, aqui, o que eu percebi que, de fato, ocasionava um maior ou menor número de reavaliações? A quantidade de passagens do adolescente pelo sistema de justiça, o fato se ele tinha família ou não, e aí aqui é quase um critério objetivo, que, enfim, é bastante diferente do que eu vi quando eu fiz pesquisa em São Paulo. Não era se a mãe é presente, ou se o adolescente tem pai, ou se o adolescente tem autoridade parental, enfim, se alguém vai visitar ele nos finais de semana. Não era isso, é assim, tem algum parente de referência para quem eu possa entregar esse adolescente quando ele sair daqui? Se a resposta era não, a tendência é que ele ficasse mais tempo. O que, de fato, nesse sentido, é um resquício da mentalidade tutelar. Porque, afinal de contas, o adolescente que não tem família, ele teria que ser encaminhado por um abrigo. A responsabilidade é do Estado. Ele não tem que ficar mais, sei lá, quanto tempo no Degás esperando que algo aconteça. Enfim. Esse outro gráfico ele vai falar sobre, enfim, eu fiz uma distribuição das reavaliações a partir da comparação entre o conteúdo das decisões e dos relatórios. Por quê? De 6 em 6 meses havia os relatórios psicossociais e a equipe técnica tem que dizer se o adolescente está preparado ou não para a volta ao convívio social. Muitos relatórios eram inconclusivos, o que é algo também diferente daqui de São Paulo. Aqui os relatórios eles tendem a apresentar conclusões mais... tendem a apresentar conclusões. Mas, enfim, no Rio, cerca de 1/3 das decisões de reavaliação eram em conformidade com um relatório, mas também tinha um percentual significativo de 1/5, em que o relatório falava expressamente que o adolescente podia sair da unidade, que ele tinha condições de sair, de receber uma semi-liberdade, receber uma liberdade assistida, e mesmo assim o juiz mantinha a decisão. E também cerca aí de 1/4 em que não tinha uma decisão, que é um número bem maior do que o inverso. Enfim, 1/4 que não havia uma conclusão específica se o adolescente deveria ou não sair, e o juiz decidia pela manutenção. Os casos em que não havia uma conclusão específica e que ele decidia pela substituição da medida eram muito menores. Aqui há um conflito expresso entre a questão, enfim, da gravidade do ato, da relevância da gravidade do ato e da relevância, enfim, dos pareceres técnicos e da consideração da vida do adolescente como um todo, que seria um critério mais típico aí da justiça juvenil. E o fato de ter quase 1/5 de decisões em desacordo com o relatório, e aí não tinha, isso é importante mencionar, não tinha relatórios concluindo pela manutenção da internação, apenas relatórios concluindo pela progressão da medida ou pela extinção.
é algo também que indica uma potencial influência de uma racionalidade punitiva e uma racionalidade, enfim, penal adulta na justiça dos jovens. Bom, aqui eu acho que foi o que mais me surpreendeu nessa primeira análise quant, é a quantidade de adolescentes que não cumpriram mais a medida depois que foram liberados. Enfim, de toda a amostra, 69 casos, apenas 2 cumpriram a semiliberdade. 57 não cumpriram, 3 casos não consta, 7 cumpriram, começaram a cumprir, não concluíram. E aí isso leva às causas de extinção da medida socioeducativa. Enfim, de todas as medidas recebidas, apenas 4 foram extintas por alcance da finalidade socioeducativa. Disparado, 23 casos foram extintas por condenação criminal, 13 casos, impossibilidade de alcançar a finalidade socioeducativa, que são casos em que o adolescente foi preso, já tinha completado 18 anos, foi preso novamente na preventiva e depois liberado. 12, por falta de interesse e eficácia pedagógica, foi quando ele estava próximo ali de completar 21 anos, com 20 e tantos já, e enfim, o tribunal entendia que nada adiantava mandar ele de volta para o DEGASE. 10 casos quando ele completou 21 anos, 10 casos de morte do adolescente, isso foi algo que me impactou bastante. Mais aí, acho que 15% dos casos, enfim, isso antes de completar 21 anos. 4 de alcance de finalidade socioeducativa, que é a grande minoria, e 2 dos outros. Isso tem a ver com o fluxo que eu apresentei anteriormente, que é basicamente o que acontece no Rio de Janeiro, pelo menos o que acontecia quando eu fiz a pesquisa. O adolescente saía da internação, recebia uma semiliberdade. Por causa da questão das facções criminosas e domínio de território no Rio, você tinha que cumprir a semiliberdade no local em que a sua facção da tua unidade de internação estava presente. Isso fazia com que a única unidade de semiliberdade possível fosse a 2, 3 horas da casa do adolescente. Unidades de semiliberdade também completamente superlotadas, com pouquíssima estrutura. E o que divide você do lado de fora é uma cerca. Os adolescentes pulavam a cerca o tempo todo. Não tinha, enfim, o menor incentivo de cumprir essa medida. Depois eu até fiquei interessada, depois que começaram a aplicar a medida de liberdade assistida, isso deve ter mudado bastante. Mas, enfim, com a semiliberdade era isso que acontecia. E aí o adolescente foge, ele é recuperado, volta para a unidade, foge de novo. E aí você fica dos 18 aos 21 anos nessa briga de gato e rato, polícia e ladrão, que ele é recuperado, volta para a unidade e foge. Isso até ele completar 21 anos, até ele morrer ou até ele ser condenado criminalmente. Isso é bastante significativo. E, enfim, a gente vai trabalhar, já concluindo a questão de como os juízes decidem, os argumentos principais para a manutenção da internação. E um dos argumentos que mais aparece é a internação é devida para ressocializar, porque tem que cumprir a finalidade socioeducativa, quer reeducar, quer reintegrar, enfim, o que a gente chama de ideologias res. Mas o mesmo juiz que está falando isso é o juiz que está extinguindo a medida em uma minoria da minoria da minoria dos casos por alcance da finalidade socioeducativa. Ou seja, ele tem plena consciência que essa medida não vai ser extinta por alcance da finalidade socioeducativa. Ou seja, que aquela internação não cumpre o que ela se propõe a cumprir. Convenhamos, é um retrato bastante triste da realidade. Assim. O fato de, enfim, a maior parte, cerca de metade das causas de extinção serem por envolvimento desse mesmo adolescente com o sistema de justiça criminal adulto. E, enfim,
apenas 10 dos casos, por ele ter complementado os 21 anos sem ter passado novamente pelo sistema. Bom, algumas considerações sobre isso que eu apresentei para vocês. Primeiro, há de fato um uso de uma relação de proporcionalidade pela execução para promover mais internações, ou seja, casos muito graves têm uma tendência de internarem mais, por mais tempo, mas não explica o aumento vertiginoso do número de internações que eu apresentei no começo. Ou seja, o que eu percebi, assim, a gravidade do ato infracional, a reincidência, que são os critérios tipicamente penais, são critérios centrais, mas não são critérios exclusivos à tomada de decisões. Outros fatores, como eu falei, o apoio familiar mínimo, questão da consumação do delito, pega também, e se a idade está mais próxima dos 18 anos. O que me pareceu é que quanto mais próxima dos 18 anos ou dos 21 o adolescente está, menos acreditado o juízo está na possível recuperação dele. Então, assim, já fez 18 anos, se ele acontecer mais alguma coisa, ele vai cair na justiça criminal adulta. Vamos reavaliar, vamos progredir essa medida ou mesmo extinguir essa medida de forma mais rápida. Ele já não é tão interessante aos olhos da justiça juvenil assim. Bom, eu estou me alongando bastante, mas já para concluir, falar um pouco sobre os argumentos utilizados nas decisões de manutenção e nas decisões de substituição da medida. Aqui eu dividi numa tabela, as duas comparando. São 6 tipos de argumentos utilizados. Isso foi um resultado intenso de pegar, escanear a decisão, passar a decisão para o computador, passar no leitor de letras lá para transformar tudo em digital. E aí eu utilizei o Atlas TI, o software de pesquisa, para, enfim, mapear todos os principais argumentos, transformar em codes, agregar. Na monografia tem uma tabela bem grande, assim, como isso aconteceu, se vocês tiverem interesse. Mas, enfim, primeiro argumento que aparece em toda a decisão, a questão da finalidade da medida. A medida socioeducativa não alcançou a sua finalidade, isso para manter. Para substituir, as finalidades podem ser alcançadas em medida mais branda. Isso é algo assim, bastante genérico, tá? Enfim, as finalidades é basicamente reeducação, ressocialização, reinserção. Não é feito menção aqui às finalidades, assim, é feito pouquíssimo as finalidades da lei do SINASE, que é uma coisa que a lei do SINASE inovou ao trazer os objetivos da medida e as finalidades de forma expressa. Pouquíssimas decisões fazem referência, fica mais nessa questão da ressocialização, enfim, aqui há uma certa coerência entre os argumentos. Beleza, mas não alcançou a finalidade, substituição, você pode alcançar o que você precisa alcançar em medida mais branda. Até aí, tranquilo. Segundo argumento. A internação deve ser mantida considerando a sugestão do relatório e de acordo com o parecer do MP. Então, vem 2 fatores externos. O Ministério Público, o parecer do Ministério Público e o relatório. Quando vai substituir, o juiz costuma falar assim, a internação deve ser substituída em razão da sugestão do relatório e apesar do parecer do MP. Assim, o parecer do MP, como na maior parte das vezes o parecer é pela manutenção, o parecer do MP, na substituição, ele perde muita força. Ele perde muita credibilidade, digamos assim. Por outro lado, na sugestão de manutenção, o que significa isso considerando a sugestão do relatório? Muitas vezes tem um relatório positivo, assim, um relatório para o adolescente sair, mas aí, enfim, o juiz acaba usando uma jurisprudência no sentido, eu não sou vinculado ao parecer, enfim, tem jurisprudência nos tribunais superiores bastante consolidada, no sentido que o juiz não é vinculado à sugestão do relatório. Se o relatório não fala nada, o juiz fala, não, estou de acordo com o relatório, mantém. Se o relatório se posiciona favorável à substituição da medida, é tipo, eu considero aqui, eu estou lendo, eu li o relatório, mas assim, eu não sou obrigada a seguir isso. Qual que é a diferença do racional entre a decisão de manutenção e da substituição? Você dá pesos e medidas diferentes
para o relatório e para o Ministério Público a depender do resultado que você quer atingir. Não é que o relatório é essencial ou que o parecer do Ministério Público seja essencial para o resultado internação ou não. Enfim, você decide antes de você dar o seu jeito ali. Até a posse da juíza atual, quase sempre o parecer do Ministério Público tinha o mesmo sentido do parecer do juiz. Acho que teve pouquíssimos casos que houve divergência. Depois, a partir de 2015, essa divergência começou a ser maior. Inclusive, o número de recursos cresceu bastante. Tornou tudo um pouco mais complexo. Mas, bom, passando já para o terceiro ponto, que também é um ponto que guarda certa coerência, que é: o jovem precisa mudar o seu modo de ser, pensar e se relacionar para não mais delinquir, que é algo bastante vinculado àquela mentalidade tutelar que a gente falou logo no começo. E aí, na substituição, o jovem apresentou avanços no cumprimento da medida. Até aí, o racional é mais ou menos o mesmo. O quarto: é necessário mais tempo de internação para que o juiz mude por meio de intervenções. O jovem. Na substituição, essa é o meu preferido. A progressão é devida em virtude da superlotação e dos direitos individuais do adolescente. Ou seja, na manutenção, você vai dizer que, enfim, a finalidade o adolescente precisa mudar essa finalidade da medida, e isso só vai ser feito com a internação. Na substituição, você entende a internação como um mal, você menciona a superlotação, você sabe que direito nenhum do adolescente vai ser garantido naquelas circunstâncias para substituir. Assim, a pergunta que eu coloco é por que esses argumentos, essas considerações não são feitas também na manutenção? Enfim, você acaba utilizando esse argumento: o adolescente vai mudar por meio da internação, por meio de intervenções, etc., mas você não acredita nele. Assim, a verdade é essa, porque o juiz que está escrevendo isso é o juiz que visita a unidade, que faz, enfim, pelo menos uma vez por mês, que está lá junto com o adolescente, vendo, enfim, aquele horror que é a unidade de internação do Degase. Além disso, outro argumento: a internação deve ser mantida em razão da relação anterior do jovem com o sistema de justiça, ou seja, se ele é reincidente, se ele teve outras passagens. E para substituir, os antecedentes permitem a progressão da medida. Que também, assim, tem antecedente, como a maior parte dos adolescentes tinham antecedentes antes de transformar a internação, isso era meio que um fato já dado. E aí aqui também são questões que têm ponderações diferentes. Para manter, a questão dos antecedentes ganha uma relevância muito maior. Para substituir, tem antecedentes, mas eles permitem a progressão. Por fim, o adolescente deve ficar mais tempo em razão do ato praticado, ou seja, a questão do ato infracional. E aí, na manutenção, a questão do ato infracional tem muita relevância. Aparece basicamente todas as decisões em que o ato infracional seja um pouco mais grave, mesmo tráfico, roubo e os outros, isso aparece. E na decisão de substituição, não. Assim, considerando o ato infracional, entre outros critérios, a medida pode ser progredida. E aí, aqui vale ressaltar que tem disposição expressa na lei do SINASE, que fala que você não pode considerar apenas a gravidade do ato infracional na tomada de decisão de medidas. Enfim, e isso só vai aparecer, essa garantia, essa regra, só vai aparecer nas decisões de substituição, ela não é sequer considerada nas decisões de manutenção. Para não falar que não é sequer considerada, uma outra decisão menciona esse dispositivo. Mas normalmente fica discordado o Ministério Público que pediu a manutenção. Bom, aqui eu só queria trazer para vocês de exemplos de decisões, de como é feita a ponderação do princípio da proporcionalidade e da relevância da gravidade do ato infracional. O juiz 1 era o juiz que estava lá na cidade do Rio até 2015. Ele tinha um viés nas decisões um tanto quanto positivista, criminológico. Assim, ele falava expressamente, assim, ele usava um léxico e um vocabulário próprios do positivismo criminológico, que era bastante interessante.
E aqui ele vai falar o seguinte, ó, mas é certo também que, apesar de as medidas socioeducativas buscarem, antes de mais nada, a ressocialização do infrator, não se pode olvidar que criar no adolescente a consciência da legitimidade da prática de atos infracionais numa relação indireta com a gravidade do fato praticado. Ou seja, ele faz um vínculo entre a necessidade de ressocialização e a gravidade do ato, para justificar o fato que ele está mantendo a internação baseado no ato infracional. Não quero. Gente, está escrito aqui a ligação e a gravidade do ato. Gente, que medo. Bom, o juiz 2. Ele fala assim, o certo é que ficar internado não é uma situação cômoda e nem fácil na vida de nenhum adolescente. Entretanto, são as consequências para o ato infracional grave praticado. Aqui eu achei ótimo, porque assim, você tem o reconhecimento de que internação não é um bem ao adolescente. Internação é uma pena, internação é uma sanção. Tão pior quanto a privação de liberdade para o adulto. Mas, mesmo assim, isso é consequência do seu ato grave, o ato infracional grave praticado não tem a consideração aqui da condição peculiar de desenvolvimento. São dois excertos que apontam para essa aproximação maior com a racionalidade penal da justiça adulta, né? Na justiça juvenil também. Só para concluir, antes de passar para esse ponto, assistindo às audiências, isso ficou muito claro. Porque, assim, uma coisa é você ler o papel, enfim, o que o juiz pensa é uma coisa, como ele justifica é outra completamente diferente. Não dá para escrever um trabalho sobre como o juiz pensa, no máximo fazendo entrevistas e falando como ele vai justificar uma coisa ou outra, presencialmente para você, pesquisador. Mas assistindo às audiências de reavaliação da medida e assistindo a forma como o juiz justifica para o adolescente o fato dele ficar mais ou menos tempo internado, sempre levou a entender essas conclusões, assim, ou seja, que a gravidade do ato infracional é algo extremamente relevante. Se o adolescente já passou pela internação uma vez, a tendência é que ele fique mais tempo na segunda. Isso era apresentado de forma direta. O juiz virava para o adolescente e falava assim, é a sua primeira vez, você está saindo hoje, se você voltar, você vai ficar o dobro de tempo. E ainda fazia o adolescente fazer matemática. Você ficou 5 meses, quanto é 5 mais 5? Você vai ficar 10. Testar os conhecimentos adquiridos na escola do Degasse. Enfim. E a questão do ato, o seu ato é muito grave, infelizmente eu não vou conseguir fazer com que você saia hoje. Isso também era apresentado para os meninos. Enfim, sobre os discursos, o que a gente concluiu aqui, en passant. Você tem uma ausência de uma racionalidade jurisdicional, ou seja, eram usados muitos modelos, cada caso você conseguia utilizar argumentos completamente opostos, racionalidades opostas, que eram utilizadas na manutenção e na substituição, o que leva a crer aquilo que eu já disse para vocês, que, enfim, a decisão está tomada, a forma como você justifica com palavras bonitas, isso é um segundo passo. Percepção sobre a finalidade da medida, o que ainda é muito presente. A questão das ideologias, reeducação, ressocialização, reinserção do adolescente nos padrões da sociedade, que lembra muito ainda a racionalidade tutelar. Em menor grau, os objetivos da lei de Sinase, e também, em menor grau, a existência do conteúdo retributivo. O que a gente vê é que esse conteúdo retributivo ele vem por trás das percepções ressocializadoras das finalidades da medida. Do mesmo modo como era feito, enfim, na época do Código de Menores. Agora, finalizando de verdade, queria trazer um contraponto que me pareceu... Enfim, a gente vai... Eu, pelo menos, fui a campo achando que eu ia achar barbaridades, né? Cara, como que aumentou tanto o número de internação assim, de adolescentes? Deve ter alguma coisa acontecendo aqui muito grave. E aí, enfim, o que eu me deparei, como eu já falei para vocês, é o número, o tempo de internação
não é pouco, obviamente, nunca é pouco, mas também não chega perto do limite de 3 anos, na grande maioria dos casos. Mas que também a execução lá do Rio tinha uma série de medidas para evitar a superpopulação das unidades de internação. Quando eu estava lá, estava sendo discutida a criação de mutirões de reavaliação, que assim, também chegou num nível que era para a própria manutenção das unidades, para evitar um implodimento das unidades. Estava com medo real de, enfim, problemas de incêndio, como já tinha tido nos anos anteriores, que adolescentes foram mortos em decorrência de incêndio, de rebeliões, enfim, e de outros problemas nesse sentido. Começaram a ter iniciativas como mutirões de reavaliação, em que uma série de adolescentes, vários, de uma vez só, vêm, seu ato infracional é leve, se já está aqui há 6 meses, beleza, pode ter medida substituída. E, enfim, isso era feito nas próprias unidades. Houve a tentativa de criação da central de vagas, limitando o número de internação a 120% na época. E aí, com base naquela fórmula, isso criou um imbróglio jurídico sensacional. Eu acho que até hoje a central de vagas não foi implementada ainda. Se houver alguém do Rio de Janeiro assistindo, acho que pode até me passar essa informação. A última informação que eu tive foi em junho, que foi quando saiu a decisão a liminar do Fachin no STF, do ano passado, e aí em junho teve alguma coisa em junho que eu entrei em contato com o pessoal da Vence para perguntar como que ia ser a implementação da decisão do STF. E ia ser de uma forma diferente da central de vagas, uma forma um pouco mais simplificada, porque a central de vagas ainda estava sendo discutida no tribunal, se ia ser aplicado ou não. Apesar do Ministério Público ter participado da decisão de criação dela, outros promotores não vinculados à execução entraram com recurso para ela não ser aplicada. Além disso, você tinha uma posição da juíza nas audiências e nas visitas de preocupação, de fato, com os adolescentes e com a situação das unidades de internação. E, como eu disse antes, também uma postura de controle das decisões anteriores do juízo de conhecimento, entendidas como equivocadas. Ou seja, o juiz do conhecimento mandou internar um rapaz por furto, aquilo era entendido como um absurdo. E aí você tinha esse controle das decisões. E tanto que quando a gente passa lá para frente, logo nos primeiros gráficos, que tem a ascensão das taxas de encarceramento do Rio, e no final tem uma pequeno decréscimo, em parte por causa disso. E principalmente a partir da posse da Lúcia, que, enfim, começou com esses projetos, né, de diminuição da superpopulação, população dos jovens, e tem uma tentativa ali de garantir o mínimo de direitos possíveis. Então, assim, o que a gente tem hoje é um papel paradoxal do juízo de execução, pelo menos lá no Rio, que é, ao mesmo tempo que ele é parte da engrenagem punitiva, que ele mantém adolescentes internados por, enfim, vários meses, há um combate, a seu modo, das políticas de encarceramento indesejáveis. Bom, já terminando, o que a gente vê na execução que você tem, de fato, uma tensão entre as filosofias punitiva, tutelar e do amadurecimento, nas práticas, nas leis e nos discursos, o que vai variar a preponderância de um e outro a depender da esfera. Por exemplo, nos discursos, a filosofia tutelar ainda é muito presente. Nas práticas, eu vejo uma preponderância maior da filosofia punitiva, não exclusiva, e nas leis da filosofia do amadurecimento. Enfim, eu falei tudo isso para vocês e não consegui dar uma resposta do porquê que as taxas de encarceramento aumentaram tanto nos últimos anos. Pelo menos, assim, só olhando para a execução socioeducativa, essa resposta não é possível de ser dada. Aí fica aqui minha sugestão para as próximas pesquisas, o olhar para toda a engrenagem punitiva, ou seja, olhar para a polícia, para o juízo do conhecimento, e para a influência de políticas criminais autoritárias, como guerra às drogas,
a influência que isso tem tido para os adolescentes também. É isso, muito obrigada. Desculpa aí ter me alongado bastante no tempo. E fico aberta para perguntas, se vocês quiserem. Eu continuo? Flora, quero te agradecer, então, em nome do Instituto e do Departamento de Infância. Eu acho que o teu trabalho, de novo, né, traz pistas muito importantes sobre a realidade a que esses adolescentes passam. No início eu falei sobre a questão de ser duplamente estrangeira, e eu mencionei as casas de internação. Tu, de fato, fez visitas, mas o teu campo não foi lá, foi no juizado. Eu li teu trabalho daquela vez que tu apresentou naquele CPCRIM, no primeiro CPCRIM. E, enfim, eu acho que todo o teu trabalho, eu acho que ele tem uma lógica de entendimento a respeito de uma coisa que não é inteligível. A gente não tem trabalhos suficientes a respeito disso. Felizmente, a gente tem publicações no IBCCRIM a respeito disso. Teve a monografia premiada do Duda, do Eduardo Gutierrez, há 2 anos atrás. A tua monografia na chamada temática. Acabou de sair um dossiê sobre justiça juvenil que a gente pretende, né, como departamento, também lançar em algum momento. E que mesmo assim a gente teve poucos artigos que vieram, porque as pessoas de fato não estudam isso, né? Não é de interesse, nem do mundo do direito, pouco do mundo das ciências sociais, porque é muito difícil de acessar, é tudo segredo de justiça, é difícil entrar nas casas. Eu não consegui fazer a minha tese na Fundação Casa, porque eu fiquei 1 ano esperando autorização e no final não deixaram. Tive que ir para Porto Alegre. Tudo bem, tem uma outra realidade, mas não é a mesma de São Paulo. Então eu acho que são questões muito importantes, assim, o que tu traz para a gente entender mesmo essa realidade que ainda não se transformou, pelo menos não nas leis, né? Uma coisa que a gente vê comparando com outros países a respeito do giro punitivo. No Brasil há muitas tentativas, mas a gente ainda está conseguindo segurar o ECA, não do jeito que a gente queria, mas a gente segura ele. A lei do Sinase não era aquilo que a gente esperava, como era a resolução do CONANDA de 2006, mas a gente está conseguindo, aí, com as forças que a gente tem, não deixar isso passar, pelo menos por enquanto. Mas a gente vê nas práticas muitas diferenças, né? E como é que a gente lida com isso, enquanto também operadores do direito? Por que os escritórios não trabalham com isso? Por que os escritórios não criam pro bono também para trabalhar nessa área? Porque a gente sabe quem são os adolescentes que estão passando, né, nos procedimentos de apuração de ato infracional. Eu queria te parabenizar também, porque sendo um trabalho da área do direito, eu acho que tu faz uma pesquisa empírica que é fundamental, principalmente para as pessoas entenderem que o direito pode sim fazer pesquisa empírica e pode analisar dado, inclusive usando softwares. Muito bem. É difícil, a gente não consegue. E aí eu queria ouvir mais um pouquinho de ti, só a questão de como pesquisadora, como mulher, vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, como é que tu interpretou isso? Meio assim, tu teve um olhar etnográfico do teu momento, tu enquanto pesquisadora nesses locais, com o teu poder saber também. E aproveitando que eu estou com o microfone na mão, que talvez, assim, se eu pudesse dar uma sugestão para explorar num próximo trabalho, ou mesmo em artigos, porque eu imagino que tu tenha material empírico para isso, é pensar no poder saber das outras ciências, das outras disciplinas dentro do DEGASE. Porque hoje a gente vê, pelo menos em algumas pesquisas, que o papel do juiz é meramente homologatório. Isso pode ser um problema, porque ao mesmo tempo que o psicólogo, o pedagogo e o assistente social eles estão acompanhando o desenvolvimento da medida, eles também estão julgando esse adolescente. Tudo vai para o relatório. Eu faço isso, faço aquilo para não ir ou para ir para o relatório. E eu queria te ouvir também sobre as possibilidades de fazer pesquisa sobre isso. E te parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente fazer um mini bloco e aí... Bom dia a todas e a todos. Flora, querida, queria dizer que fiquei muito feliz de te ouvir aqui. Pedir desculpas por ter chegado um pouquinho atrasada, mas é um orgulho para mim te ver expondo aqui a pesquisa que você fez no seu mestrado e apresentando aqui no IBCCRIM. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade são duas, mas uma eu acho que é bem objetiva, que foi uma dúvida que eu tive
quando você expôs ali os crimes pela gravidade. A gravidade você mediu pela pena? É uma pergunta, porque havia uma categoria ali, pelo menos, não sei se você falou simplificadamente, você falou crimes sexuais, não sei se isso é estupro ou se englobam outros crimes também de caráter de violência sexual. E o tráfico estava em quarto, se não me engano. Então, eu queria saber qual é o critério para aferir, para estabelecer essa gravidade nessa dinâmica dos atos infracionais. Essa é a primeira pergunta e eu acho que é bem objetiva, assim, imagino. E a segunda, eu fiquei com uma questão. Você falou que você teve acesso aos processos de uma determinada vara, porque teve uma determinada juíza que possibilitou que você fizesse essa pesquisa, enfim, e que com a chegada dessa juíza houve uma mudança nos padrões das decisões com relação aos atos infracionais, né? E aí, no final, você mostrou que começou a haver uma queda no número de encarceramento, de restrição da liberdade dos adolescentes e que uma hipótese poderia ser o trabalho dessa juíza. E você falou também sobre a constatação da ausência de uma racionalidade nas decisões que tocam essa matéria. Eu fiquei com uma inquietação em que medida que eu acho que a gente pode pensar, vamos dizer, que isso valha para tudo no direito, né? Em que medida a gente fica muito dependente das concepções, das orientações, das premissas e da formação dos juízes, né? Porque dependendo do juiz que está à frente de uma vara, enfim, eu posso ter decisões num sentido ou no outro, enfim, mas me chamou a atenção, eventualmente, né, se essa sua hipótese estiver correta e pelo que você mostrou, em que medida um setor tão importante, né, do ordenamento jurídico, que trata da aplicação, da execução das medidas socioeducativas, que me parece, como vocês mesmo disseram as duas, quer dizer, tão importante esse tema, até pensando na formação desses adolescentes, no que eventualmente, nos impactos que uma execução pode ter, positivas ou negativas para esse adolescente, em que medida a gente é saudável ou não para o ordenamento jurídico, a gente está, assim, a orientação da jurisprudência, a forma como o direito penal juvenil, a orientação que ela vai ser dada depende de um ou dois, ou poucos juízes, né, quão subjetivo é isso. Isso me chama muito a atenção, porque me parece que, se a gente pensar nas varas criminais de São Paulo, a gente tem muitos juízes, a gente tem, por mais que haja uma orientação, haja uma tendência, enfim, a gente tem, a coisa se pulveriza. Mas quando eu tenho poucas varas que tratam dessa questão, isso fica muito... isso me chamou a atenção, eu queria saber se você pensou sobre isso, e se isso te atormentou de alguma forma, ou se você... Enfim, como você vê isso, porque isso me chamou a atenção. Não, total. Deixa eu responder a primeira pergunta e depois eu passo. Os critérios de gravidade eu tirei da fórmula montada para a criação da central de vagas. Ou seja, teve a reunião lá entre os órgãos e decidiu-se que, sei lá, podia ter no máximo, acho que 120% de superlotação. Hoje, na época, era em quase 300%. E aí tinha essa fórmula matemática com critérios próprios para avaliar a necessidade de urgência de internação de determinado adolescente. E aí tinha o critério da gravidade do ato infracional, e a gravidade utilizada era essa. Então, assim, não é isso foi uma questão que eu me coloquei na pesquisa. Como que eu vou avaliar a gravidade do ato infracional? É pela pena do Código Penal, mas isso não me parecia fazer muito sentido. Aí eu escolhi, enfim, essa tabela por esse sistema de pontuações, que é o próprio juizado da infância que criou, para conseguir avaliar maior ou menor necessidade de internação em cada caso concreto.
E aí é que me chamou muita atenção, porque são critérios bastante diferentes dos critérios adultos. Tipo, roubo qualificado, tem pontuação, enfim, em um caso é o dobro do outro, a depender se é realizado a mão armada ou não. Crimes sexuais, aí eles fazem menção aos delitos, aí seria estupro, estupro de vulnerável, e crimes contra a vida, por exemplo, crimes contra a vida não é genérico, né? É só o homicídio e o latrocínio, que, enfim, nem é, nem é tanto. Não peguei casos. Eu peguei, na minha amostra, é que são bastante raros, né? Na minha amostra tinha um caso só, mas ela era, acho que a vítima era maior, tinha 15, 16. Não. Enfim, depois eu te conto sobre o caso. Mas, enfim, aí o tráfico, por exemplo, é considerado mais grave do que uma das espécies do roubo qualificado, que é bastante paradigmático também, porque tráfico, teoricamente, não é cometido com violência nem com grave ameaça, estaria fora das hipóteses de internação do ECA, entraria somente mas a pena é bem maior, e você tem todo um discurso punitivo de recrudescimento de guerra às drogas, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é uma das principais explicações, enfim, dessa absorção das tendências de recrudescimento da justiça penal adulta, quando a gente vai ver que, sei lá, metade dos adolescentes internados hoje no Rio de Janeiro estão internados por tráfico. Metade, enfim, 40%, uma porcentagem bastante elevada. Então, assim, os critérios de gravidade eu tirei dessa tabela. Sobre juízes, sim, totalmente, é algo que me aflige bastante. E não só na forma de decidir. A partir de 2015, quando houve troca lá, por exemplo, não é necessário ter uma audiência de reavaliação. A reavaliação pode ser feita por juiz lá do seu gabinete, por gabinete, enfim. E isso era a regra no Rio até 2015, e aqui em São Paulo, pelo menos quando eu fiz a minha pesquisa de 2014, era o que acontecia também. Aí o adolescente lá na unidade de internação recebe a cartinha, falando, não, vou ficar mais X tempo, até a próxima, ou vou sair. O que mudou com a mudança de posicionamento lá na vara? Falei, não. Até como uma forma de evitar o não cumprimento das medidas de substituição de semi-liberdade ou liberdade assistida, eu tenho que explicar para o adolescente ao vivo o que significa essa substituição. E explicar por que ele está tendo essa substituição para que ele não volte para o sistema. E isso havia... É que eu peguei um período de tempo de 2012 a 2016, só o finalzinho dessa mudança de posicionamento, então eu não consegui avaliar os resultados fáticos disso. Mas o que eu vi ali fazendo acompanhamento é que, de fato, os adolescentes tentavam mais cumprir, e se eles não conseguissem, eles voltavam para falar com a juíza em outro momento. Que tem um impacto, enfim, bastante significativo. Sobre o decréscimo, eu já não sei... A minha impressão, com base nos meus dados, não é tanto de uma mudança de posicionamento de decisão. Assim, eu acho que tem um padrão razoavelmente claro de que ato infracional muito grave fica mais tempo. Se já passou pela internação, fica mais tempo, isso desde o começo. O que muda são essas iniciativas de desencarceramento, como mutirões, como a criação da central, um diálogo maior entre as outras esferas, com o juiz do conhecimento, com o próprio Degase. E isso foi incentivado por essa juíza, por essa nova visão? Entendi. Mas é isso, é um lugar que tem... Isso que no Rio, assim como São Paulo, como poucas capitais, você ainda tem 2 juízes. Você tem o juiz do conhecimento, que aí normalmente são mais, acho que no Rio tinha 4, se eu não me engano, e um juiz para a execução. Aqui em São Paulo também tem essa divisão. Mas na maior parte das cidades, na maior parte dos municípios, é um juiz só que faz tudo.
E tem um outro problema, que a gente não tem formação de ECA, não tem formação em Direito Penal Juvenil e Justiça Juvenil na faculdade. Então, assim, o que essa... E nem cai direito no concurso. Então, assim, o que esse juiz aprende? Ele aprende como aplica uma pena, uma sanção penal, o direito penal do adulto. E aí ele chega lá, assim como advogados também. E falando um pouco sobre o teu ponto, porque que na advocacia também tem pouquíssimos casos de pro bono, pouquíssimos casos que atuam no setor da infância. A questão da má formação nas escolas jurídicas é um grande problema. E aí, enfim, se você tem uma pessoa um pouco mais interessada ali, fazer acontecer, ótimo. Se não, e é uma pessoa que tem um impacto surreal na vida de milhares de adolescentes. E aí, enfim, falando um pouco sobre a advocacia, é muito difícil. Assim, eu, como advogada agora, de fato, não tem iniciativa quase de atuação, muito por falta de conhecimento, porque é muito difícil. É muito diferente o procedimento, apesar de ser a apuração de um crime do mesmo modo como é a justiça do adulto, mas enfim, é muito diferente. E eu já me deparei com um advogado pedindo, em audiência de reavaliação, sei lá, liberdade provisória. Enfim. E são coisas muito, muito comuns, corriqueiras, etc. Então, assim, quem acaba atuando hoje com uma certa qualidade na juvenil é a Defensoria Pública, que atua com 1 milhão de casos, mas na execução, eu acho que eu vi nessas 163 audiências, 2 com advogado particular. E uma eu lembro que era um caso muito particular de um adolescente que já estava há muito tempo internado, e aí a família resolveu, enfim, despender recursos para isso. No conhecimento, eu acho que é um pouco melhor. Enfim, ainda tem uma percentual um pouco maior de advogados particulares, mas ainda assim muito, muito, muito pouco. Inferior ao público, com certeza. Sobre, Mário, poder saber das outras disciplinas, eu trabalhei um pouco com isso, claro, de maneira muito incipiente no minha tese de Laura, no meu TCC, analisando o PIA e os relatórios, enfim, psicossociais. Eu também vejo, tem o trabalho da Bruna Gizzi, que é maravilhoso, que fala bastante sobre isso, e como que tem essa vinculação entre os pareceres e a decisão do juiz na maior parte das vezes. No Rio eu não senti tanto isso. Talvez porque os relatórios não sejam tão conclusivos, não apresentem uma conclusão expressa sobre a progressão, a extinção da medida. Ou se, porque o juiz também sabe, e essa é a minha principal hipótese. Isso é apresentado todos os dias. A equipe técnica, em toda audiência de reavaliação, chegava no juiz e falava, olha, eu não consigo. Eu estou vendo esse adolescente uma vez em 6 meses, porque tem milhares de adolescentes sobre o meu guarda-chuva, eu não consigo fazer uma avaliação decente. E isso era posto nos relatórios também. Então, assim, eu estou colocando aqui, porque é o que, sei lá, eu tenho que colocar, é o meu trabalho, mas eu não tenho condições de dizer, enfim, de fazer uma análise significativa, enfim, uma análise mínima que seja. Em São Paulo é um pouco melhor, por a questão da superlotação não ser tão grave, apesar de ter um encarceramento juvenil absurdo, tem mais unidades, etc. Eu acho que talvez haja uma confiança maior do juízo com os pareceres técnicos. Sobre o papel etnográfico, é muito engraçado fazer pesquisa nesses lugares onde as pessoas não fazem, porque você chega lá, estou fazendo uma pesquisa. Você é filha da juíza? Eu fui filha da juíza, assim, muitas e muitas vezes. Todo mundo vai, você é filha da juíza? As próprias meninas lá do Degas falavam, você está estudando para ser juíza, menina? Assim, isso, ou era estudante para ser juíza, ou era filha da juíza. Ela falou, não, eu estou fazendo uma pesquisa, tal, aí, tipo, enfim, o pessoal não... Mas foi... Como eu disse, antes eu tive bastante espaço. Não
negado nada, eu pude observar tudo. Nas unidades, para mim, foi bastante difícil. Enfim, eu tinha visitado algumas unidades antes, mas iguais às do Rio, em questão de condições de vida, eu nunca tinha visto. Enfim, foi bastante complicado. Conversar com os adolescentes, porque tinha isso também. Não é que a juíza não ia só tomar café com a diretoria, ela ia e, de fato, conversava com os adolescentes. No caso das meninas, ela conhecia elas pelo nome. Foi bastante interessante assim, esse local de observadora. Enfim, teve, de modo geral, um acolhimento bastante razoável. Assim. Eu não me senti em nenhum momento, que é algo que a gente costuma ver bastante, né? O pesquisador, você está vindo aqui escrever mal sobre a gente, falar mal de não sei o quê. Em nenhum momento. Até, inclusive, recebi um e-mail do Degazi esses dias pedindo trabalho. Achei super, super bacana, até para a formação interna dos agentes socioeducativos. Achei eles bastante abertos à pesquisa e à produção acadêmica. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, a gente... Então, gente, queria agradecer a presença de todas e todos, agradecer a Flora mais uma vez por ter apresentado esse trabalho, ao IBC Green por ter cedido espaço e desejo a todos um ótimo dia.